sobre o problema. Então, vai ser, nesse primeiro momento, o que a gente pode refletir sobre a importância desse primeiro passo, desse primeiro ponto, é justamente depois de um tema que foi pensado por vocês e delimitado, obviamente ancorado em uma justificativa, foi um complemento da aula que eu enviei para vocês, que é justamente essa necessidade de expor para a comunidade científica ordens teóricas e práticas que fazem relevante o tema que vocês estão propondo, ou seja, por que vale a pena estudar esse tema. E estou olhando aqui no bate-papo, já tem algumas inquietações em relação à questão da coleta de dados. Então, coleta de dados está relacionado aos métodos. Então, eu peço um pouquinho de paciência para vocês, para a gente poder ir seguindo uma sequência pedagógica, desde a escolha do tema, que eu sei que não é fácil. Alguns aqui podem ter uma facilidade maior, mas não é comum essa facilidade, sobretudo nesse período que nós estamos passando. Então, em relação a como coletar dados, esses tipos de características que estão voltadas ao método, eu gostaria que a gente guardasse ainda essas dúvidas. Obviamente que, ao pensar o tema e a definição de um problema da pesquisa, é normal que se pense de como vocês irão responder essa pergunta. Então, de alguma forma, o método ele começa a também fazer parte desse elenco de indicadores para a nossa tomada de decisão, mas para a aula de hoje não é o objetivo principal nós nos debruçarmos sobre essa questão de coleta de dados, ok? Obviamente, Tomás, a sua pergunta é pertinente e ela vai fazer parte dessa tomada de decisão sua. Você vai elaborar uma pergunta, como todos os colegas aqui, e como que vocês irão responder? Vocês terão condições, essas respostas elas poderão ser dadas considerando esse cenário que vivemos, lembrando que esse projeto de pesquisa está em uma fase de construção. Então, é possível que algumas respostas, nesse momento, não pudessem ser respondidas pelos métodos que temos, mas vocês devem imaginar que essa pesquisa ela vai ser continuada e ela vai ser concluída no ano de 2021, pelo menos. Então, ainda não levem como consideração essa questão dos aspectos metodológicos, mas projetem a pesquisa e pensem em uma pergunta que pode ser respondida, levando em consideração o tempo que vocês terão, desde esse momento presente até seminário de monografia 2, ok? Então, eu vou deixar, Tomás, a sua resposta. A gente ainda vai conversar sobre ela ao longo da aula de hoje, mas nesse primeiro momento, não vamos ainda gastar tanto energia nisso aí, mesmo, repito, sem desconsiderar, tá certo, esse elemento metodológico da coleta de dados. Mas o que a gente deve focar agora é pensar no problema da pesquisa, sabendo que esse problema ele nasce a partir da definição e delimitação do tema. Eu acredito que desde o nosso último encontro até o presente momento, alguns ou muitos de vocês já devem ter ficado pensando nesse tema da pesquisa e associado àqueles indicadores de tomada de decisão que eu apresentei para vocês, né, na aula anterior. E hoje a gente vai dar andamento a isso aí e eu vou trazer alguns exemplos que são viáveis, outros exemplos a título mesmo de informação e de aprendizagem de como se elaborar um problema e os outros pontos que são também hoje fruto do nosso estudo, ok? Então, o que vocês devem saber é que nós estamos no processo pedagógico. Então, eu quero tratar com vocês cada elemento formador de um projeto de pesquisa. Então, eu já recebi algumas mensagens de alguns alunos e alunas que estão bastante preocupados, principalmente por conta das atividades presenciais, elas estão, nesse momento, não sendo realizadas. Então, o que eu posso dizer para vocês é que eu estou junto com vocês nesse processo
E o meu papel principal é trazer informações que facilitem essa construção da pesquisa, que será realizada iniciando nesse semestre e finalizada por muitos no próximo semestre, no ano de 2021, ok? Então, é importante, nesse momento, vocês saberem que, ao longo da evolução da humanidade, foi justamente ao formular questões e perguntas para que pudessem ser respondidas e que pudessem solucionar diversas inquietações, tá certo, das pessoas e das sociedades. Foi a partir disso que houve grandes descobertas e, a partir dos resultados de várias perguntas dessas, nós tivemos os conhecimentos que foram tomando e facilitando a vida em comunidade. Então, a ideia agora é focar nessa pergunta que alguns chamam de condutora, e nós iremos tratar aqui o problema da pesquisa ou questão norteadora, tá certo? E eu vou trazer informações para que vocês possam entender tecnicamente como que vocês podem elaborar uma boa pergunta para que possa ser executada na pesquisa de vocês. Então, a ideia hoje é justamente focar na pergunta, ok? Então, essa pergunta, como o próprio nome sugere, ela é uma inquietação, ela é uma indagação, ela é um questionamento que ela deve ser respondida por meio racional, por meio sistematizado e por meio de métodos científicos. Então, a ideia é que a gente possa conceitualmente conhecer como realizar a construção, ou eu diria para vocês, a conversão de um tema em uma pergunta. Então, esse ponto de partida, essa questão básica, é o nosso objeto de estudo nesse dia de hoje. Ok, pessoal? Então, eu vou trazer algumas informações que possam facilitar esse entendimento sobre a formulação do problema da pesquisa, tá? Então, como eu falei, ele é o ponto de partida para todos vocês. Então, a preocupação agora, obviamente, mesmo sabendo que depois nós iremos responder de uma forma sistematizada, logo vem à mente que a pergunta ela deve ser viável desse ponto de vista de realização. Então, essa questão ela é uma proposta do pesquisador que vai ser elaborada seguindo alguns critérios, ela deve ser possível de ser resolvida e ela deve ser clara e objetiva. Então, já começo a mostrar para vocês algumas características para que vocês possam formular essa problemática, né, esse problema da pesquisa. Nós temos um autor daquele livro que eu coloquei para vocês na nossa primeira aula, o Gil, Antônio Carlos Gil, como elaborar projetos de pesquisa. Então, nós estamos hoje com base principalmente no que Gil propõe em relação ao problema da pesquisa. Então, o primeiro ponto que ele diz é que a pergunta ela não deve ser ampla. Ela segue aquele mesmo critério de delimitação que eu coloquei quando apresentei para vocês uma exposição sobre a definição do tema. Então, essa pergunta ela deve ser delimitada, ela deve seguir o mesmo critério da seleção do tema, ela deve ter uma dimensão viável. Então, essa dimensão viável já faz nós refletirmos sobre aspectos metodológicos, como foi a preocupação do nosso amigo no bate-papo anterior, do Tomás, em relação à coleta dos dados. Então, é óbvio que, nesse momento de definição de um problema, a gente deve pensar que ele deve ser possível de ser respondido. Então, essa ideia ela deve ser levada em consideração do ponto de vista da viabilidade metodológica. Então, já estou trazendo para vocês uma das características de um bom problema de pesquisa, sobretudo quando nós vivemos em um momento excepcional como este, ok? Então, o Gil coloca que o problema, como o próprio sentido da palavra ele nos sinaliza, ele exige uma resposta. Então, logo,
a principal característica desse problema pode, do ponto de vista de redação textual, pode ser que ele venha nesse sentido interrogativo. Então, a grande parte das correntes de metodologia do trabalho científico, elas estimulam a elaboração desse problema em uma forma de pergunta. Logo, nós teremos como possibilidades algumas que eu vou trazer aqui para vocês. Como, por exemplo, e aí eu estou trazendo algumas formas de elaborar o problema, de elaborar essa pergunta. Obviamente que nós temos outras maneiras de se fazer uma questão, um questionamento. Mas, de maneira geral, é possível que a forma mais fácil que vocês elaborem a pergunta seja justamente iniciando por um será que. Exemplo, será que os alunos de licenciatura e bacharelado de Educação Física da UFPB que estão matriculados na disciplina de Seminário de Monografia 1, nesse semestre de 2020.1, será que eles estão motivados para a elaboração do projeto de pesquisa? Então, isso poderia ser um ponto de partida, isso poderia ser uma pergunta formulada, tendo como início de frase o será que. E aí, a partir de um método, eu teria que, ao final de um processo de pesquisa científica, responder essa questão. Então, o será que é uma das possibilidades que são amplamente utilizadas, mas outras questões podem ser iniciadas por outras formas, como, por exemplo, por quê? Eu poderia fazer um questionamento em relação a por que os alunos estão matriculados na disciplina de Seminário de Monografia 1. Por que razão? Então, e aí, a partir desse parâmetro inicial, eu iria perseguir essas respostas. Então, existem outras formas, como quais as motivações, quais os aspectos, né? Então, o como, o que e outras formas de se fazer uma boa pergunta podem ser utilizadas por vocês. E aí eu volto a repetir, o maior parâmetro aí é que essa pergunta ela seja viável do ponto de vista que o pesquisador possa responder por meio de um método racional. Então, existem algumas questões, algumas características que vocês devem levar em consideração. Então, se espera que o pesquisador ou que o iniciante em pesquisa ele tenha um pensamento crítico, que ele tenha criatividade na formulação desse problema ou dessa pergunta. Então, nem sempre é fácil elaborar uma boa questão, e são essas boas questões que irão fomentar a produção de uma boa pesquisa, que irá dar bons frutos em um futuro próximo, né? Então, assim, é importante que vocês tenham muito zelo e que sigam alguns critérios e que, inclusive, que vocês tenham acesso a outros exemplos e outros modelos de pesquisas. Então, existe um exercício que eu posso recomendar para vocês, que é justamente leiam os artigos e busquem identificar o problema da pesquisa naquele texto de introdução. Então, logo na introdução de um artigo, de uma publicação, vocês devem identificar, ou devem fazer esse exercício. E nem sempre esse problema ele está, do ponto de vista textual, ele está tão explícito. Às vezes, essa problemática ela aparece no decorrer e ela pode ser identificada por algumas características, mas não, por exemplo, pelaquela forma tradicional da pergunta com a interrogação. Então, já poderia ser um exercício dessa aula de hoje, buscarem artigos relacionados ao tema e leiam o texto introdutório, leiam a introdução e tentem entender e identificar qual é o problema daquela pesquisa. Então, é possível que alguns textos tragam de forma mais explícita a pergunta com a interrogação e outras vezes essa problemática ela vem de uma forma de questão norteadora, tá? Então, é importante isso aí. Existem essas duas possibilidades. O fato concreto é que a problemática ela deve haver e ela deve estar clara para o leitor. Então, vocês devem ter
devem levar em consideração isso aí. Normalmente, as perguntas elas devem trazer um enunciado que não seja tão longo, deve ser uma pergunta. Ela deve deixar exposto as variáveis, né, os principais alvos da questão, né, que será investigada. Às vezes, a pesquisa ela traz uma variável principal ou até mais de uma variável. Então, é importante que essa pergunta, ao ser formulada, deixe claro quais as relações ou quais as observações deverão ser realizadas, não de uma forma longa, mas um texto enxuto e que possa ser entendido, mesmo por um leitor que não seja um especialista naquele assunto, mas que tem interesse. Então, é importante que vocês levem isso em consideração, que vocês possam redigir de uma forma que as variáveis alvo ou que as principais questões da pesquisa e do tema sejam identificados. E outra coisa importante é que esse problema, na maioria das vezes, vocês devem levar em consideração aquele critério da lacuna do conhecimento. Vocês lembram do que eu coloquei em relação à escolha do tema? De vocês buscarem uma lacuna que não está bem explicada, algo que não está suficientemente entendido pela comunidade científica. Então, essa busca pela lacuna, ela se aplica na formulação do problema de pesquisa. No entanto, muitas vezes é possível que vocês possam, mesmo um tema que não é tão original, é possível que vocês se apropriem, tá certo, desse tema e formulem uma pergunta para explorar novos conhecimentos, mesmo que sejam de pesquisas que já estão aí publicadas em outros centros ou em outros locais. Então, principalmente nessa fase de trabalho de conclusão de curso da graduação, é possível que vocês possam replicar uma pergunta que foi elaborada em uma outra pesquisa, em um outro contexto, em outro cenário, e que vocês possam reproduzir na nossa realidade. Então, isso é algo que é viável, inclusive, a grande parte dos alunos nessa fase de elaboração do projeto, eles buscam um referencial que se identificam e muitas vezes eles formulam problemas para serem investigados na nossa realidade, que pode vir a confirmar ou não os achados que foram publicados em outros contextos, ok? Então, pessoal, essa é a ideia principal da formulação do problema. De fato, é o ponto de partida, não é uma opção de vocês. Qualquer pesquisa nasce desse processo de busca por uma questão que não está bem entendida, bem resolvida e que vocês devem explicar. Eu diria para vocês que o conceito de ciência, o conceito mais simples, é justamente essa busca por explicações para problemáticas que estão aí fazendo parte, né, da nossa sociedade e da vida das pessoas. Então, busquem nesse primeiro momento, olhem para o tema selecionado e já comecem a tentar buscar essa formulação de uma questão que seja relevante, que seja importante. Obviamente que a formulação do problema, e poderia ser uma pergunta de um de vocês, Luciano, o problema deve estar relacionado com o curso que eu estou matriculado. A resposta é óbvio, pessoal. O problema da pesquisa, vocês devem buscar ligar esse problema à área de concentração ou à área de interesse de vocês. No caso dos alunos de licenciatura ou dos alunos de bacharelado, vocês buscarão inquietações, vocês buscarão problemáticas para solucionar por meio de um método científico que possam contemplar os anseios e as necessidades do campo do licenciado em educação física ou do campo do bacharel, ok? Então, já é uma colocação que eu faço para que vocês tenham como um balizador de tomada de decisão. Então, alguém que está matriculado no curso de licenciatura vai buscar uma problemática desse campo, ok? Então, levem em consideração isso aí e a gente vai seguir adiante. Então, vocês entenderam, né, que vai ser a formulação do problema, ele vai levar em consideração essa perspectiva de formular uma pergunta com o uso da interrogação no final da frase,
nós temos alguns exemplos que foram dados, mas aí agora alguém poderia dizer, Luciano, mas a pergunta sempre deve ser, o problema da pesquisa sempre tem que ser em forma de pergunta, ele não pode ser em forma de afirmação. E aí eu vou trazer para vocês uma outra corrente do pensamento científico, que é o Prodanov, que também é uma literatura que eu indiquei para o nosso curso de seminário de monografia 1. E o Prodanov, ele traz uma visão que eu gostaria de oferecer para vocês também, como uma possibilidade. Então, ao formular o problema, vocês podem optar por essa pergunta, por essa questão, conforme diz Gil, finalizando por uma interrogação, ou vocês podem considerar como problemática a chamada questão norteadora. Então, essa questão norteadora, ou a questão cerne da pesquisa, ela é um olhar de uma corrente de metodologia do trabalho científico que considera a possibilidade de se utilizar como problema de pesquisa uma questão que pode ser uma afirmação do pesquisador. Então, não haveria a necessidade de ser elaborado em forma de pergunta. Agora, se elaborarem em forma de pergunta ou de forma de questão norteadora, em ambas as perspectivas, vocês devem levar em consideração as mesmas necessidades e características, tá certo? Sobretudo de viabilidade de poder ser respondido ou confirmado ou refutado ao final de um experimento aquela reflexão do pesquisador. Então, em outras palavras, para a formulação do problema, a minha recomendação é que vocês sigam a corrente que leva em consideração a redação em forma de pergunta, com o uso da interrogação. A minha recomendação tem a ver com a forma didática e pedagógica para quem está iniciando na elaboração de uma pesquisa. É muito mais simples, ok? Mas também vocês poderão formular nessa segunda maneira, que seria em forma de questão norteadora. Em forma de questão norteadora, eu já adianto que nós não teremos, nesse formato, o uso de hipóteses. Então, as hipóteses elas vão contemplar a primeira opção de formulação de problema, que é justamente quando se opta por formular uma pergunta, ok? Uma pergunta da nossa colega minha. A pergunta norteadora pode ser o título do trabalho? Em algumas circunstâncias é muito comum, Ana, que seja. Então, o tema que vocês irão escolher e delimitar, esse tema ele é entendido como o próprio título. Mas existe, sim, a possibilidade do problema ser o próprio título da pesquisa. Inclusive, pode ser em forma de pergunta ou pode ser em forma de afirmação. Inclusive, a afirmação pode ser negativa, dependendo do fenômeno que vocês estão observando. Eu posso dizer que o sedentarismo ele está associado com diversas doenças cardiovasculares. Isso pode ser uma questão norteadora, e aí eu vou tentar, por meio de um método, confirmar ou não que o sedentarismo ele é um fator que leva a problemas cardiovasculares. Isso pode ser o título da minha pesquisa, ok? Então, não sei se ficou claro, mas respondendo de forma bem direta, o problema pode sim ser o próprio título de uma pesquisa, bem como o tema delimitado também. Ok, pessoal? Aí vai ser muito do critério do pesquisador. Essa coisa do título é uma coisa de foro muito íntimo. Então, eu, por exemplo, em poucas oportunidades, em uma banca examinadora, eu faço alguma sugestão de alteração em título, porque o título ele é algo muito particular, exceto em algumas circunstâncias que sejam extremamente necessárias essas modificações ou algumas sugestões, ok? Então, eu vou trazer para vocês, continuando essa reflexão sobre a formulação do problema, e eu ressalto que a minha ideia, nesse momento, é trazer informações que possam facilitar a tomada de decisão de vocês que estão elaborando o projeto de pesquisa. Então, eu não vou dizer
qual é o problema que você deverá adotar. Eu vou dizer como você poderá, ou como vocês poderão. Então, o primeiro passo, a gente volta lá para o tema. Pensem no tema. E o que é que não está ainda tão bem esclarecido e que vocês podem se colocar na função de pesquisadores e solucionar por meio de uma metodologia científica. Então, pensem no tema, pensem naquelas respostas que não estão ainda definitivamente claras e que vocês podem, por meio de algumas ações, trazer informações úteis, pensando sempre que essas questões deverão ser boas para toda uma comunidade, ok? Então, pensem, reflitam e busquem uma boa pergunta. Uma outra questão relacionada com a temática e o problema da pesquisa é justamente qual é a preocupação nesse momento atual. Nesse momento, a gente está vivendo esse período, né, de pandemia de Covid-19 e que questões que não eram, no dia a dia, de interesse de uma coletividade, sobretudo questões de saúde pública, elas passaram agora a ter. E outras coisas que também estão relacionadas com o próprio processo de isolamento, de distanciamento social. Então, essas características, essa nova rotina no estilo de vida nossa, ela também causou uma série de fatores que podem ser estudados, da saúde, do ponto de vista da aptidão física, do ponto de vista da saúde mental e do ponto de vista de outros indicadores que nós podemos relacionar à educação física ou mesmo na área da saúde como um todo. Então, busquem essas preocupações, busquem essas necessidades, e se for o caso de vocês, e por favor não entendam que, a partir dessa minha exposição, eu estou propondo que todos vocês estudem algo que esteja relacionado com a pandemia. Não é isso que eu estou trazendo para vocês, mas eu estou trazendo essa necessidade de olhar o contexto e o cenário atual e buscar questões que sejam relevantes do ponto de vista do que a sociedade quer ter como resposta, do ponto de vista acadêmico, e aí pensando em alunos e professores e em todos que estão envolvidos na comunidade escolar, pensando nas inquietações da ciência e dos pesquisadores e também pensando nas necessidades dos profissionais da área de educação física e demais áreas afins, nos anseios daqueles que buscam evidências para implementarem a sua atuação profissional baseada em evidência. Então, pensando nisso, a formulação do problema da pesquisa deve partir disso. Qualquer coisa que não caminhe dentro desse cenário, desse contexto, é possível que vocês possam, depois, ao consultarem a literatura, perceber que para esse momento não seja uma prioridade. Então, uma fala minha para vocês é: não descartem nenhuma questão, principalmente quando essa questão ela é importante para vocês. Então, quem sou eu para dizer que a pergunta formulada no projeto de pesquisa ele não tem relevância? Então, eu não tenho essa pretensão de dizer a alguém que esteja elaborando um projeto que essa pergunta ela não tem relevância. Agora, vocês próprios devem buscar esse entendimento e essas prioridades para poder distinguir o que é uma necessidade mais imediata de se estudar de outras questões que podem ser estudadas mais adiante. Então, de alguma forma, é um parâmetro que eu trago para vocês tomarem a decisão, ok? Então, olhando aqui o bate-papo, eu estou vendo algumas questões que eu vou responder mais adiante, tá, pessoal? Para a gente não interferir o raciocínio da reflexão. E em relação à formulação do problema, se ele difere entre os vários tipos de pesquisa. É uma pergunta de extrema importância, Ronaldo. Obrigado pela pergunta. A problemática, o problema, a questão norteadora, ela vai sofrer influência, sim, da corrente teórica que se vai seguir. Inclusive, se essa corrente ela vai por uma abordagem de análise mais quantitativa ou
uma abordagem de um entendimento mais qualitativo, tá? Então, esse problema vai variar, inclusive até a forma de redação, ele deve se adequar às características do método. Nesse primeiro momento, eu recomendo que vocês comecem aquela revisão prévia da literatura, separem alguns artigos ou alguns textos que podem colaborar com o que vocês estão pensando, inclusive busquem aquela referência que pode ser uma base para vocês. Até mesmo algum artigo que pode ser replicado por vocês em uma realidade diferente ou uma realidade que não é exatamente igual com aquela realidade que foi realizada em outro contexto. Então, respondendo de uma forma direta, vai variar sim a formulação do problema. Agora, sabendo vocês que só pode ser dois tipos de formato, ou um formato de pergunta com a interrogação, ou em uma forma de questão norteadora, tá? Como se fosse, de fato, a própria hipótese do estudo, ok, pessoal? Então, não se desprendam desse pensamento da preocupação social, acadêmica, científica e profissional e o que se espera de respostas das pesquisas realizadas. Então, mesmo a nível de graduação, vocês devem buscar boas perguntas para deixarem um legado de evidências que seja importante e que não seja apenas relevante para vocês concluírem o curso. Então, levem em consideração isso para a tomada de decisão. Não se desprendam que isso deverá ser solucionado, ou seja, vocês deverão ir a campo de uma forma ou de outra para responder essa problemática. E mesmo que seja de uma forma remota, ok, que isso seja feito e que possa, de fato, trazer respostas suficientemente relevantes para que vocês possam deixar de herança para toda uma comunidade, ok, pessoal? E, além disso, inspirar colegas que estão aí em semestres anteriores e que irão certamente buscar vocês como fontes, buscar as pesquisas, as monografias, os artigos construídos por vocês e terão como um parâmetro e como uma referência. Então, isso é sempre muito bom. Então, vamos seguir. Eu vou começar a mostrar alguns exemplos. Eu tive pesquisando ontem, e assim, ainda tem na área da educação física, nós ainda temos muitos estudos recentes que estão vinculando esse período de distanciamento social e de pandemia do Covid-19. Eles estão buscando muito o entendimento desse impacto nos níveis de atividade física. Então, eu fui numa revista da epidemiologia, e aí nós temos que a Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, que ela é um periódico importante, de quales relevante dentro da nossa área, e aí eu vou mostrar para vocês um exemplo. Nessa exposição, eu não quero que vocês se preocupem em tentar entender o método. Eu quero trazer para vocês uma temática que foi publicada agora, 2020, recente, uma publicação super recente, e que vocês entendam que o problema nem sempre ele é aquele problema que vai solucionar os problemas de toda a humanidade. Não é assim. Então, os problemas, eles buscam uma validade, no primeiro momento, uma validade interna. No primeiro momento, vocês devem buscar uma validade interna. Tentar resolver, a pesquisa deve tentar resolver dentro daquele campo que está concentrado, onde vocês estão lotados. Por exemplo, vocês podem realizar um estudo que tenha como foco principal entender questões relacionadas à nossa Universidade Federal da Paraíba, em especial aos nossos cursos que estão vinculados ao Departamento da Educação Física. Então, no primeiro momento, até como exercício para a elaboração de um problema, vocês devem pensar nessa busca por uma validade interna, ou seja, eu tenho que elaborar uma pesquisa sobre os olhos de um bom método científico que contemple o consumo interno da minha comunidade.
Então, esse é um primeiro passo. Agora, é possível que vocês busquem também uma validade externa. E aí é quando a gente tem uma pesquisa a possibilidade de extrapolar os resultados que foram obtidos nela para outras realidades. Então, se espera em pesquisas de grande porte, se esperam essa contemplação de uma validade externa. Mas eu trago como reflexão para vocês, nesse primeiro momento, essa possibilidade de contemplar a nossa validade interna. Então, essa pesquisa que eu vou mostrar para vocês, ela buscou como pergunta, né, o título da publicação é a influência do distanciamento social no nível de atividade física durante a pandemia do Covid-19. Então, se sabe que houve repercussão do distanciamento social em variáveis relacionadas ao estilo de vida das pessoas, estilo de vida das pessoas, e dentre esses determinantes, no nível de atividade física. Então, qual seria a problemática dessa publicação? Então, a problemática, o problema, aqui em forma de pergunta, seria qual o impacto das medidas de distanciamento social para o combate ao Covid-19 no nível de atividade física de adultos brasileiros. Esse estudo ele teve uma dimensão ampla, muito embora eu não queira entrar nos métodos, mas esse estudo foi realizado com pessoas acima de 18 anos de 5 regiões do nosso país, de municípios de 5 regiões do nosso país. Esse modelo utilizou de um formulário que vocês poderiam, dependendo do problema da pesquisa estabelecido por vocês, eles utilizaram de um questionário que foi respondido via formulário do Google Forms, aquele formulário eletrônico que foi disponibilizado via e-mail e via grupos de WhatsApp. Então, esse estudo teve uma dimensão grande, como vocês percebem, envolveu pessoas de 5 regiões do nosso país, e ele conseguiu alcançar algumas respostas suficientes para suprir essa questão norteadora. Então, percebam que é possível, sim, fazer pesquisa, e caso a problemática pensada por vocês não seja contemplada por um método, por exemplo, de questionário eletrônico, conduzido de uma forma remota, vocês podem pensar outras possibilidades e achar outras soluções que possam ser embutidas em uma metodologia científica que podem ser utilizadas para responder um problema de pesquisa. Então, o exercício agora é buscar soluções e não ficar se amparando em coisas que a gente não pode resolver. Então, vai ter muitas dificuldades, terão, eu não poderei esconder isso de vocês. Realizar uma pesquisa de uma maneira natural já não é fácil, inclusive de uma forma excepcional. Mas vocês devem buscar, nessas dificuldades, achar soluções, e se vocês não acharem, vocês terão que adaptar para uma outra problemática. O fato concreto é que vocês terão, sim, que definir um tema para estudar e, a partir daí, elaborar um problema de pesquisa. Ok, pessoal? Espero que esse primeiro exemplo tenha ficado claro do problema desse estudo em especial. Eu vou trazer para vocês alguns outros exemplos, e qualquer exemplo que eu apresentar aqui, ou será baseado em uma publicação, ou será baseado em exercícios que foram realizados por alunos na disciplina de Seminário de Imunografia 1, ou até mesmo no curso que foi ofertado no período suplementar. Então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Esse primeiro exemplo aqui, a pergunta foi formulada iniciando pela terminologia será. Então, será que atletas de uma escola pública de João Pessoa, com maior tempo de prática no handebol feminino, apresentam menores níveis de ansiedade durante o período de competição? Isso é uma pergunta. A forma com que se vai responder é papel do pesquisador encontrar o melhor caminho. Se ele vai utilizar de uma entrevista, de uma forma remota, ou de um formulário online, ou se ele vai tentar
buscar as atletas dessas escolas individualmente, via plataformas digitais. Esse modelo metodológico deve ser estabelecido pelo pesquisador que pensou esse problema, tá certo? Aqui, nesse exemplo, o que eu levo vocês a buscarem é essa maneira de se formular aquela pergunta. E eu estou trazendo aqui todas elas em forma de pergunta, porque eu acredito que nesse primeiro momento é a maneira mais fácil. Ok, pessoal? Uma segunda pergunta. Vamos apresentar. Essa pergunta, ela foi elaborada no último curso de ministrado, né, que eu tive a oportunidade sobre construção de projeto de pesquisa. Eu achei bem interessante e fiz algumas correções e estou trazendo para vocês, pode ser de interesse. Então, quais os efeitos de 12 semanas de treinamento de jump training? É uma modalidade dentro do campo da educação física, né, de treinamento esportivo, na composição corporal de mulheres sedentárias. Uma pergunta como essa, me parece que a utilização de questionários, ela é possível que ela não consiga responder. Então, uma pergunta como essa, que busca o entendimento dos efeitos de um programa de treinamento, essa pergunta, ela projeta a implementação de um grupo que irá participar de um programa de treinamento, ou seja, deverá haver a presença de um grupo de pessoas, nesse caso de mulheres, sedentárias, e certamente a presença do pesquisador. Então, um estudo como esse, para quem formula uma pergunta como essa, deve pensar na viabilidade, na dimensão da viabilidade de implementar uma coleta de dados que possa responder. Então, será possível eu elaborar um grupo, eu juntar um grupo de pessoas e prescrever um programa de treinamento, de jump training, para analisar o efeito dessa participação na composição corporal? Essas pessoas irão passar por um período de treinamento e depois terão um pós-teste. Deve haver pelo menos aí 2 avaliações. A primeira avaliação, a chamada pré-teste, para fazer as medidas necessárias, o período de treinamento e depois uma nova avaliação para existir a comparação de uma primeira avaliação com uma segunda e o efeito do treinamento ficar comprovado. Então, uma pergunta como essa deve ser refletida por quem realiza do ponto de vista de realização, de implementação. Será possível, mesmo em 2021, eu estabelecer um método científico para responder essa pergunta? Se sim, é uma excelente pergunta, é só seguir em frente. Se não, é tentar outras possibilidades que não envolvam a análise dos efeitos de um treinamento na composição corporal, ou pelo menos que envolvam uma forma diferente de análise. Por exemplo, esse estudo poderia ser baseado em uma literatura. Então, poderia ser uma revisão sistemática, ou uma revisão integrativa, ou um estudo de revisão, ok? Que seria uma outra possibilidade também de elaboração de projeto e de execução de uma pesquisa sobre um molde indireto, ou seja, sem envolver pessoas em um protocolo de treinamento. Eu espero que esteja ficando claro, pessoal. Eu estou trazendo para vocês as perguntas e tentando traçar algumas possibilidades para que vocês possam associar com o que vocês estão pensando e descartar ou não aquela ideia inicial, ok? Bom, eu vou trazer mais um exemplo, ok? Essa terceira pergunta, esse terceiro problema, ele está ligado ao curso da licenciatura e está ligado mais à parte sociocultural. Então, eu, aluno de licenciatura, poderia pensar em um problema de pesquisa que envolvesse saber quais as contribuições da formação superior na atuação da educação infantil na visão de estudantes do curso de licenciatura em Educação Física da UFPB. Essa questão, esse problema de pesquisa, ele também foi
coletado no curso anterior que eu ministrei, eu fiz algumas correções e eu achei bem interessante essa proposta e seria viável a partir de métodos, inclusive remotos. Então, poderia ser, os alunos poderiam, a visão dos alunos nesse caso aqui, poderia ser coletado a partir de contatos remotos, virtuais, via plataformas digitais, como, por exemplo, essa que nós estamos agora nesse momento. Então, é possível, sim, elaborar diversos tipos de pesquisa, ok? E levando em consideração as excepcionalidades que vivemos e as adaptações nos métodos de pesquisa, tá? Pessoal, espero que até agora vocês estejam acompanhando bem o raciocínio exposto em relação a definir um problema de pesquisa ou uma questão norteadora, levando em consideração as características que eu já trouxe, as características também que foram colocadas e os exemplos que foram expostos. Então, uma vez definido o tema, definido e delimitado, e o problema da pesquisa, agora eu vou chamar a atenção de vocês agora para elaborar as chamadas ou famosas ou denominadas hipóteses. Então, as hipóteses, o primeiro ponto, pelo que eu trouxe até agora para vocês, quem optar por uma questão norteadora, ou seja, quem formular a problemática na afirmativa, já vai desconsiderar essa necessidade do uso de hipóteses. Porque a hipótese é justamente uma resposta provisória para uma pergunta. Se vocês não optarem por uma pergunta, se vocês estão utilizando a terminologia de questão norteadora, vocês já estarão utilizando uma afirmação. Então, o primeiro ponto é entender que as hipóteses elas não são obrigatórias, mas eu gostaria, por questões didáticas, que todos nós, exercitássemos essa capacidade de elaboração de hipóteses. Então, nós vamos ter um primeiro exercício de aprendizagem, que eu quero que vocês formulem perguntas e elaborem hipóteses para essas perguntas. Então, é importante que vocês exercitem isso, porque ela é um pressuposto importante dentro do campo da ciência, logo, é importante que se saiba aquele pesquisador que se tem habilidade suficiente para poder elaborar boas hipóteses de estudo, ok? Então, como eu já adiantei, as hipóteses elas são suposições, elas são possíveis respostas para as nossas indagações, para as perguntas que estão sendo formuladas. Então, vamos lá. Então, em relação às hipóteses, a primeira coisa que eu poderia responder para vocês, ela não é obrigatória, mas, como eu falei, ela vai ser um exercício que nós iremos realizar nessa construção do projeto de pesquisa. Elas são, segundo alguns autores, elas surgem desde o início do pensamento científico, elas são deduções de teorias e levam em consideração o raciocínio lógico. É comum que em estudos qualitativos, em vários tipos de pesquisa qualitativas, elas nem sejam levadas em consideração, ou seja, não é uma preocupação do pesquisador começar uma pesquisa já pensando em possíveis respostas provisórias. Inclusive, muitas vezes isso pode até comprometer o olhar ou a percepção do pesquisador naquele cenário que ele está fazendo parte, tá? Mas já na corrente positivista, mais nas pesquisas quantitativas, ela vai ser muito presente, inclusive em algumas tipologias ela será estatística, nós teremos hipóteses estatísticas. Então, de maneira geral, ela deve ter o caráter explicativo, ou seja, a hipótese ela é formulada para responder aquela pergunta que foi elaborada como ponto de partida do experimento. Então, essa hipótese ela tem essa natureza, ela deve, de alguma forma, predizer
os resultados, os supostos resultados. Vai ter um elemento no projeto de pesquisa que, nesse momento, ele vem fazendo parte da construção de um projeto de pesquisa e ele é, inclusive, exigência de comitês de ética em pesquisa, que é justamente a necessidade do pesquisador apresentar, já na fase do projeto, possíveis resultados esperados. Então, essa hipótese, ela, de alguma forma, ela sinaliza o entendimento do pesquisador para os possíveis resultados que possam vir a acontecer ao final do estudo. É também uma possibilidade que aquela afirmação do pesquisador seja refutada ao final da experiência. Então, nem sempre ela vai confirmar o pressuposto inicial, né? Ela pode confirmar ou ela pode refutar aquela teoria inicial colocada pelo pesquisador na problemática do estudo. Uma outra característica das hipóteses é que elas podem ser descritivas, e esse modelo descritivo é o que eu vou propor para vocês enquanto exercício de aprendizagem, e elas podem ser estatísticas. Então, acredito que vocês já tenham tido acesso a algumas outras disciplinas e voltadas à bioestatística ou voltadas a essa metodologia mesmo, mais da busca de dados em saúde, que vocês tenham tido acesso às hipóteses estatísticas, que são aquelas chamadas UH0, né, que é a hipótese nula, que é a hipótese da igualdade, a hipótese nula, a hipótese H0, e a gente não vai nem aprofundar nisso, mas só para que vocês entendam de maneira geral, quem opta por hipóteses estatísticas é aquelas pessoas que têm como problema de pesquisa alguma variável ou algumas variáveis que serão testadas e, através de uma estatística de probabilidade, irá ou não aceitar uma hipótese, por exemplo, de igualdade ou de diferença. Então, essas hipóteses estatísticas, elas podem ser a famosa H0, a hipótese nula, a hipótese da igualdade, ou alternativa, muito comum nos estudos experimentais, quando nós temos dois grupos, como aquele exemplo do problema de pesquisa, do programa de treinamento que foi citado, né, de JUMP. Uma pesquisa como aquela, seria natural que tivéssemos ali pelo menos dois grupos, um grupo participando do programa de treinamento, um outro grupo participando de uma outra rotina de treinamento, e, ao final da experiência, um teste estatístico para comparar as diferenças estatísticas entre o que foi modificado na composição corporal, como aquele exemplo anterior, e, a partir daí, confirmar uma hipótese, tá certo? De haver diferenças, ou aceitar uma hipótese, por exemplo, de igualdade, ok? Então, as hipóteses, de maneira geral, elas devem ser descritivas, chamadas hipóteses de trabalho, que são meramente respostas provisórias às perguntas. Vocês realizam a construção de uma pergunta e, como hipótese, vocês respondem provisoriamente, baseado no conjunto de teorias que vocês têm acesso e no conjunto de informações que vocês são sabedores. Algumas características das hipóteses. As hipóteses, se vocês optarem, e vocês irão, pelo menos na fase agora de construção do projeto, irão optar por realizá-las, elas devem ser claras e compreensíveis. Então, vocês devem evitar o uso de terminologias que sejam desnecessárias. Tem pessoas que constroem hipóteses e até mesmo os problemas da pesquisa e utilizam muitas palavras apenas como coadjuvantes, palavras apenas para embelezar aquela frase formulada. Então, entendam que vocês devem levar em consideração que é importante uma hipótese ou um problema de pesquisa que seja sucinto e que traga ao leitor uma facilidade de entendimento do que se está estabelecendo ali. Então, essas hipóteses, repetindo, elas deverão ser formuladas para tentar provisoriamente responder uma dúvida, elas devem ser possíveis de ser testadas. Então, quando vocês formularem as hipóteses, vocês devem pensar em algo que seja concreto. Uma hipótese muito subjetiva, ou até uma problemática muito subjetiva,
ela vai dificultar por demais a conclusão da pesquisa pelo pesquisador. Então, vocês devem pensar em algo concreto que vocês possam, através de um formato metodológico da escolha de vocês, que vocês possam utilizar. Eu dei o exemplo do formulário, né, do formulário Google Forms, aquele formulário eletrônico que vocês podem construir ali um instrumento, vocês podem elaborar um questionário ou até um roteiro e vocês podem utilizar. Então, qualquer hipótese que vai responder um problema que pode ser respondido, por exemplo, por o uso de um formulário eletrônico, então se mostra possível de ser testado. Diferente disso, algo que vocês possam estabelecer como pergunta e construir como hipótese que não possa ser testado, que não possa ser observado, que não possa ser respondido, então isso aí merece uma reflexão e uma correção, porque ela não será bem-vinda, porque trará dificuldades para a conclusão da pesquisa. Então, optem por hipóteses de simples redação e que possa servir de explicação para o problema. Então, tem hipóteses que elas são o problema apenas finalizando com o ponto final. Então, a hipótese, em algumas circunstâncias, ela é justamente a afirmação daquela pergunta ou a negação daquela pergunta. Então, tem hipóteses que são justamente apenas a troca dos sinais. Se tira a interrogação do problema, né, e se coloca o ponto afirmando ou negando ou fazendo pequenos ajustes apenas. Então, vocês vão perceber algumas hipóteses bem que contemplam bem isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Certo, pessoal? Deixa eu tentar passar o bate-papo para responder vocês. Alguém coloca um joinha. Vocês estão me ouvindo? Porque alguém disse aqui que não está me ouvindo. Alguém coloca aí um joinha. Ouvindo sim, professor. Está ouvindo, né? Então, o pessoal que não estiver ouvindo, às vezes é legal vocês desconectarem e conectarem novamente. Muitas vezes é o problema de conexão, tá certo? Então, vamos lá. Tá tudo certo. Então, vamos seguir. Eu perguntei porque já houve casos de professores, não aqui na nossa universidade, mas que a gente acaba sabendo que falou ali 30 minutos de palestra e ninguém ouviu nada e ninguém falou nada também. E eu não quero que isso aconteça conosco, ok, pessoal? Vamos continuar. Então, vocês lembram daquele problema que eu coloquei no início, em relação àquela publicação que tinha como preocupação entender a influência do distanciamento social no período de pandemia do Covid-19 no nível da atividade física? Então, isso é uma... Agora eu vou mostrar para vocês uma resposta que ela está na publicação de Costa, no estudo recente, esse estudo que eu fiz a exposição no início. Então, a resposta para aquele problema é a seguinte afirmação: os adultos jovens apresentam redução no nível de atividade física influenciados pela adoção das medidas de distanciamento social durante o período de pandemia do Covid-19. Então, essa hipótese, ela afirma, aquela pergunta que foi realizada, ela é respondida com uma afirmação que, de fato, os níveis de atividade física, eles estão influenciados, sim, por essas adoções de medidas de distanciamento social. Alguém poderia falar, isso não é nada óbvio. Na verdade, a relevância da pesquisa, ela vai ser apresentada no sentido da excepcionalidade. Vocês lembram que eu falei para buscarem algo novo e que contemplem as necessidades atuais da nossa sociedade? Então, hoje é importante nós entendermos essas oscilações nos níveis de atividade física das pessoas, influenciadas, sim, por esse período atípico que estamos vivendo. Então, valeria a pena fazer uma pesquisa como essa? Ficou comprovado que sim, inclusive é uma das primeiras publicações que nós temos e que acaba ficando como um marco para outros pesquisadores que querem estudar, né, perguntas semelhantes a essa, ok? Espero que vocês estejam entendendo
o encaixe que eu estou tentando trazer entre a hipótese e o problema de pesquisa que foi colocado no início da minha fala. Lembram daqueles problemas que eu coloquei, que foram elencados a partir das aulas de seminário de monografia e do curso ministrado de pesquisa, de construção de projeto de pesquisa? Então, eu vou trazer agora as hipóteses, tá? Então, a primeira hipótese para aquela primeira indagação, em relação às atletas de handebol feminino. Então, a hipótese aqui seria a seguinte afirmação: atletas de handebol feminino de uma escola privada de João Pessoa apresentam níveis de ansiedade inferiores em relação às jogadoras menos experientes durante o período de competição. Então, essa hipótese, ela traz à tona a questão da diferença do ponto de vista da experiência da prática do jogo de atletas de handebol feminino em relação a essa variável denominada ansiedade. Então, essa hipótese aqui, ela afirma que atletas mais experientes sentirão menos os efeitos da ansiedade ao longo de um período de competição. Isso é verdade? Isso é uma verdade provisória. Isso é um pressuposto teórico com base em uma construção do pesquisador que ele vai, através de uma metodologia científica, corroborar ou refutar essa tese. Então, entendam que a hipótese, ela nem sempre ela vai ter que confirmar aquele pressuposto inicial. Muito pelo contrário. Muitas vezes, quando aquela ideia inicial, aquela hipótese, quando ela é refutada, muitas vezes é ali que os grandes avanços científicos, eles são, de fato, acontecidos. Ok, pessoal? Vamos para um segundo exemplo. O segundo exemplo está relacionado ao programa de treinamento do Jump Training. Então, a hipótese aqui é o seguinte: um período de 12 semanas de treinamento de Jump Training será suficiente para produzir alterações no aumento de massa magra e diminuição de gordura de mulheres sedentárias. Então, o pesquisador aqui, baseado na sua experiência e na teoria que ele está seguindo, então ele tem como hipótese a afirmação que 12 semanas de treinamento de jump training é suficiente para alterar a composição corporal de mulheres sedentárias. Então, percebam a hipótese, a forma que foi formulada. Obviamente que, como isso vai ser observado, medido, analisado, essa é a preocupação do pesquisador em elaborar um bom método científico e que seja viável para as condições que ele está inserido, ok? Então, são exemplos que eu acredito ser didáticos, porque saíram de cabeças de alunos como vocês, que estavam na disciplina anterior, e que vocês podem ter como referência. Não necessariamente vocês precisam replicar nenhum desses objetivos, dessas hipóteses aqui, mas vocês podem ter como parâmetros de redação textual de hipóteses e que vocês podem fazer algo baseado nisso, ok? Uma vez definido o tema, delimitado, formulado o problema da pesquisa ou a questão norteadora, agora vocês irão ter como preocupação a formulação das ações da pesquisa. Vocês vão dar um foco agora no para quê. Então, os objetivos é para que a pesquisa será realizada. Para que ações a pesquisa será realizada? Então, o primeiro passo é pensar que, ao final da pesquisa, vocês irão alcançar uma resposta para um problema e para algumas ações que estão estabelecidas e denominadas de objetivos. Objetivo geral, aquele que será alcançado a longo prazo, ao final do estudo, e objetivos denominados específicos. Então,
Já trago para vocês mais duas terminologias novas: objetivos geral, objetivos específicos. Os objetivos específicos, eles são algumas etapas que serão realizadas ou que precisarão ser realizadas para que vocês possam responder aquele objetivo mais amplo, ou seja, o objetivo geral, e eles devem estar interrelacionados. Então, é importante que vocês definam de forma clara esses objetivos e seguindo algumas características que já foram colocadas na formulação das próprias hipóteses e dos objetivos. Então, esses objetivos eles vão ser uma seção obrigatória. Os objetivos eles podem aparecer em um texto de introdução, como uma subseção daquela introdução. Vocês podem criar objetivos como subtópicos e também é possível, no mesmo texto introdutório, que vocês já estabeleçam quais são os objetivos de uma maneira geral e os objetivos específicos. Então, não há uma receita única. Normalmente, para fins didáticos, a gente pede que os objetivos sejam colocados à parte, com uma outra seção ou com uma subseção da seção de introdução. Ok, pessoal? Então, como eu falei anteriormente, o objetivo geral ele deve definir de uma maneira mais ampla. É muito semelhante com os objetivos que vocês estabelecem em um plano de aula. Então, os objetivos que a gente estabelece em um plano de aula, o objetivo geral, ele só é alcançado ao final da aula. Então, antes da aula acabar, a gente não pode atingir o objetivo geral. A gente vai atingir outros objetivos, outras fases da aula, que chamamos de objetivos específicos, e que sem eles a gente não consegue contemplar na totalidade a resposta do objetivo geral. Então, na pesquisa, nós vamos seguir o mesmo protocolo. O objetivo geral ele só é alcançado ao final do estudo, no término da experiência científica, ok? Então, quando vocês estão lendo a conclusão de um artigo, de uma publicação ou de um texto, vocês estão tentando ali identificar o alcance, a resposta, as considerações finais aos objetivos que foram traçados naquela primeira fase da elaboração da pesquisa. Como eu falei anteriormente, objetivos específicos correspondem às algumas metas ou algumas etapas ou fases que vão sendo atingidas no decorrer da experiência científica e que contemplará o objetivo geral. Então, é comum que nós tenhamos os objetivos específicos. Alguém poderia perguntar se é obrigatório. É difícil a gente obter essa resposta. O que eu posso falar para vocês é que deve haver bom senso. É óbvio que tem pesquisas que só revelam o objetivo geral. Os artigos, por exemplo, as publicações em formato de artigo científico, elas normalmente só trazem a exposição do objetivo geral. E na monografia é uma tendência mais comum a gente ter a exposição dos objetivos geral e específicos. É uma opção do autor, de vocês, autores do projeto de pesquisa, baseado na experiência, nas características do problema da pesquisa e na tomada de decisão como orientador, que vocês irão optar por isso. Para fins de exercício de aprendizagem, nós iremos exercitar, estabelecer objetivo geral e objetivos específicos. Lembrar, pessoal, que os objetivos eles devem estar associados ao problema da pesquisa. Eles são as ações. É como se nós dessemos voz àquela pergunta por meio de uma ação. Então, de alguma forma, a gente justifica a realização do nosso estudo a partir dessa definição das ações, que são justamente os objetivos. Eles são, de uma forma mais técnica, os objetivos eles devem ser enunciados ou elencados, começando sempre, não esqueçam, começando por verbo. Esse verbo deve estar no infinitivo e deve indicar uma ação que seja
concreta, ou seja, que possa ser passível e possível de ser observada ou avaliada ou medida. Então, os anunciados do verbo sempre estarão nessa forma infinitiva. Analisar, identificar, verificar, avaliar, compreender. Então, sempre da maneira a começar por um verbo no infinitivo. E assim eu vou mostrar para vocês. Não vou dar tanta ênfase a isso, mas eu vou mostrar como opção um quadro. Eu sempre utilizo esse quadro e apresento em aulas como essa, que são alguns exemplos de verbos que podem ser utilizados na formulação de objetivos. Então, dependendo do que vocês irão determinar como problema, vocês têm alguns verbos que estão mais associados. Isso não significa que vocês não podem utilizar outros verbos. Muito pelo contrário. Temos várias e várias outras opções que podem ser utilizadas, mas, por exemplo, para alguém que quer determinar em sua pesquisa um tipo de avaliação, aquele exemplo que foi colocado do programa de treinamento do JUMP. Então, aquele propósito pede verbos que busquem avaliação, que quer avaliar o efeito de um treinamento, tá certo? Seja esse treinamento qual for, em um grupo de pessoas que vão praticar esse treinamento. Então, por exemplo, em uma pesquisa como essa, com essa problemática, poderia ser utilizada verbos como avaliar, como mensurar, como verificar, como classificar, como comparar, e daí por diante. Então, dependendo do que se busca como problemática, vocês irão buscar, e aqui apenas como exemplos, ok? Alguns verbos que podem ser utilizados. Alguns autores eles recomendam que a gente evite verbos que sejam suscetíveis de muitas interpretações. Por exemplo, o autor Gil ele coloca que verbos como pesquisar, por exemplo, ele suscita muitas interpretações. Então, para o Gil, ele coloca que é interessante que nós, que estamos construindo um projeto de pesquisa, possamos buscar verbos que sejam mais claros e que indiquem mais a ação daquela pesquisa e do que vai ser pesquisado. Então, por exemplo, pesquisar, investigar, seriam verbos mais amplos e, na visão do Gil, esses verbos deveriam ser evitados. Então, eu estou trazendo essa informação a título mesmo de conhecimento, mas vocês irão optar pelos melhores verbos e aqueles que vocês achem e acreditem que, de fato, será a ação perseguida e respondida no decorrer da pesquisa. Agora, para a gente já ir chegando no final da nossa aula, onde nós estamos tratando de formulação do problema, hipótese e de objetivos, eu vou trazer para vocês agora o problema, a hipótese e o exemplo de possíveis objetivos. Eu espero que esse exemplo ele é mais voltado para a abordagem quantitativa, para aqueles estudos mais de abordagem mais quantitativa, mas, de qualquer forma, eu proponho mesmo que vocês busquem entender a forma que a redação foi construída, e aí eu me refiro da linguagem textual, para que vocês possam fazer algumas adaptações e construírem o problema e a hipótese e os objetivos relacionados a cada temática por vocês escolhida. Então, o primeiro exemplo está relacionado ao seguinte problema. Quais os efeitos, e aí é mais uma experiência científica de uma natureza, vamos dizer, experimental, né? Um estudo mais voltado para uma experiência onde pessoas irão participar de um programa de treinamento e, ao final, será avaliado o efeito desse treinamento. Então, hipoteticamente, o problema poderia ser: quais os efeitos de um programa de treinamento no desempenho da flexibilidade de atletas da seleção paraibana feminina de beach handball? Percebam o problema delimitado
porque fala de um programa de treinamento, mas não é um programa de treinamento generalista. Ele é aplicado à valência física flexibilidade para atletas, ou seja, não é para todos os praticantes, é para um grupo de pessoas com características atléticas e que são da seleção paraibana feminina de beach handball, que é uma modalidade que já vem da variação do handebol tradicional. Então, esse seria o problema, e eu vou mostrar para vocês uma possível hipótese. Alguém poderia falar, poderia ser outras hipóteses, poderia ser mais de uma hipótese, poderia sim. Mas nesse exemplo em questão, nós temos como hipótese um programa de treinamento ocasionará acréscimos nos níveis da flexibilidade e diminuição de lesões por encurtamento muscular em atletas da seleção paraibana feminina de beach handball. Então, percebam que a hipótese ela traz uma afirmação de algo que deverá acontecer. Alguém poderia perguntar, Luciano, essa hipótese, se ela não for confirmada, isso é ruim para o pesquisador? A resposta ela já foi dada no início da minha argumentação. A hipótese inicial, que será definida por vocês, ela pode ser aceita ao final da experiência científica ou ela pode ser descartada. Agora, ao ser descartada ou aceita, ela deve gerar uma reflexão, ela deve gerar evidências e discussões que possam ser construídas para o avanço científico. Então, é importante que as hipóteses elas sejam muito bem definidas, baseadas em teoria, baseadas em experiências do próprio pesquisador. Então, ao elaborar o problema e a hipótese, vocês deverão levar em consideração tudo o que foi falado na nossa aula de tema. Então, vocês vão buscar contemplar todos aqueles itens que vocês levaram em consideração para escolher o tema, ou seja, vocês precisam ter vivências anteriores, conhecimentos em disciplinas que tenham tratado sobre esse assunto, vocês devem ter tido um levantamento teórico atualizado, suficiente, né? Os recursos disponíveis. Então, todos esses elementos que vocês tomaram a decisão para definir o tema, eles continuam valendo agora, quando vocês formulam o problema e a hipótese. Então, tudo aquilo que foi levado em consideração vai fazer a diferença na confirmação ou não da hipótese que vocês irão estabelecer, ok? Mais uma vez eu reforço e ressalto, é possível que vocês não formulem a hipótese. Obviamente que o tipo de pesquisa, o tipo de método que vocês irão se apropriar e a tomada de decisão que vocês deverão ter com o orientador, isso deverá ser levado em consideração. Pessoal, os objetivos para o problema que foi colocado agora há pouco. Então, para aquele problema, o objetivo geral poderia ser esse aqui: avaliar, porque a ação está voltada a responder uma avaliação que será realizada de um efeito, seja esse efeito qualquer, gerado por um programa de treinamento nos níveis de flexibilidade. Então, o objetivo geral seria avaliar o efeito de um programa de treinamento nos níveis de flexibilidade de atletas. Então, esse objetivo ele só vai ser respondido depois que toda a observação for realizada ao longo do acompanhamento das pessoas que estão participando do programa de treinamento. Então, até isso ser concluído, eu não tenho como responder esse objetivo. Agora, tudo que vai ser realizado até isso acontecer, vocês irão chamar de objetivos específicos. Por exemplo, para que eu avalie o efeito do treinamento na flexibilidade, eu preciso medir a flexibilidade. Vocês concordam que eu só posso avaliar o efeito do treino na flexibilidade se houver medidas para que isso seja realizado? Se vocês concordam, então a gente concorda com o primeiro objetivo.
mensurar a flexibilidade das atletas da seleção paraibana feminina de beach handball. Então, esse objetivo ela é uma primeira etapa que será realizada para que o objetivo geral possa ser respondido. Depois que vocês medem a flexibilidade, é possível que vocês classifiquem essa flexibilidade. Será que ela está excelente? Ela está acima da média? Ela está na média? Ela está abaixo da média? Ela está ruim? Então, a necessidade de classificar os níveis de flexibilidade das atletas, ela é viável para esse tipo de pesquisa, ou pelo menos pode ser uma possibilidade. Então, poderia ser um segundo objetivo específico, e eu estou trazendo para que vocês possam fazer relações com o que vocês estão pensando e fazer algumas adaptações que possam ser possíveis, ok? Um terceiro objetivo, comparar os níveis de flexibilidade das atletas, e aí a comparação seria de acordo com a posição que elas ocupam na quadra, no jogo. Então, seria possível fazer essa comparação? Poderia sim. E ainda traria para vocês mais um objetivo, em relação às lesões, porque o problema, acho que vocês perceberam que também implica, né, pelo menos a hipótese, ela implica também na diminuição de lesões. Então, eu coloquei de propósito a ausência de um objetivo específico que tratasse das lesões. Eu vou voltar aqui para vocês refrescarem a memória. A hipótese fala do acréscimo nos níveis de flexibilidade e diminuição de lesões por encurtamento muscular. Nós não temos nenhum objetivo que contemple essa hipótese. Logo, seria necessário, nesse caso, seria necessário a formulação de outro objetivo específico que contemplasse essa observação. Poderia ser uma opção do pesquisador não colocar? É possível. Nesse caso, a hipótese deveria trazer ou sofrer ajustes, ok? Eu espero que vocês tenham entendido e nós estamos já finalizando a aula de hoje. Eu vou analisar agora o bate-papo, vamos tentar sanar algumas dúvidas que podem, porventura, não ter ficado bem esclarecidas, mas a ideia de hoje principal era justamente essa, de trazer informações que pudessem colaborar para que vocês construam, depois da definição do tema e delimitação, que vocês possam elaborar o problema de pesquisa, a hipótese ou as hipóteses e os objetivos.